Oi, gente. Temos que conversar hoje aí sobre a entrevista de Geraldo Alckmin no Roda Viva de hoje, não é? Agora já entrando pela madrugada aí. E se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal aqui a gente conversa principalmente sobre política, mas também sobre ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de entrevistas com especialistas e toda sexta-feira eu discuto filmes e séries. Bem, o Ricardo Lessa ele começa a entrevista perguntando, como ele faz normalmente, né? Qual a grande realização pela qual você quer ser conhecido como presidente da história do Brasil e tal. E o Alckmin responde emprego e renda, né? Que o Brasil entre 1930 e 1980 crescia 5% ao ano e parou de crescer nesses percentuais. É um país que crescia muito. O que Alckmin deixa de dizer nesse momento, e ele também não dá detalhes ao longo da entrevista, é que embora o Brasil tivesse essa taxa de crescimento durante o seu período de industrialização, que o Brasil se industrializou nesse período, isso tem a ver com o crescimento, e o Brasil vem se desindustrializando, que é verdade também, é que apesar de se industrializar e apesar de haver um crescimento da renda média brasileira, não houve uma grande produção de igualdade, houve uma grande desigualdade na renda e na concentração de riqueza. Ou seja, o Brasil ele cresceu se mantendo um país injusto. Claro que com o crescimento houve uma extensão de benefícios para uma classe média que surgiu, mas ele continuou sendo um país muito injusto, né, que a gente vai chegar lá. Ele fala em investimento, diminuir a carga tributária, investir em educação, isso é o Alckmin, né, respondendo a pergunta do Lessa. Daí ele foi perguntado mais especificamente por uma pessoa ligada à área de educação qual é o plano específico dele para a educação. E aí ele fala em priorizar a educação básica de 0 a 6 anos, fala em creches, ensino técnico, que eu concordo com ele. Só que aí ele falta falar, e ele vai meio que insinuar em outros momentos, de que como é que ele vai fazer isso? Bem, ele insinua que reduzindo as estatais, reduzindo a carga tributária sobre consumo, seria suficiente para ter dinheiro para isso. Só que ele mesmo vai dizer em um outro momento que o Brasil deve 5 trilhões de reais só dívida interna, sem falar da dívida externa, né? E isso com dados de 2017. A dívida nesse ano, os dados ainda não estão 100% apurados, né? Vamos ter que ver como é que vai fechar aí 2018. Mas em 2017 era 5 trilhões, né, a dívida total. Enfim. Aí ele é questionado por um longo período da entrevista sobre a aliança dele com o Centrão, que eu gosto de chamar de blocão ou talvez quadrilhão. Talvez fosse melhor. E que isso não seria ganhar de qualquer jeito, querer ganhar de qualquer forma. Aí ele se esquiva, né? Parecendo quiabo, ele não quer falar sobre isso, ele defende a democratização dos partidos, de ter prévias como o PSDB tem. Só que ele cita o próprio exemplo que o PSDB teve uma prévia que o candidato à presidência único foi ele, né? Não é das melhores prévias em termos democráticos, não. Eu defendo as prévias nos partidos também, mas nós vamos chegar a uma discussão da política partidária porque eu tenho muitas divergências com o candidato Alckmin. Aí ele chega a falar da questão da dívida de 5 trilhões de reais. Ele fala em zerar em 2 anos. Aí eu fiquei, como? Ele não fala em auditoria. Duvido muito que os partidos que apoiam Alckmin apoiariam uma auditoria da dívida pública, até porque tem muitos do setor rentista e do establishment, né, da política tradicional apoiando ele, e esse pessoal recebe muito dinheiro de grandes investidores do mercado financeiro que lucram muito com a dívida da forma como ela é. Então, quer dizer que vai zerar em 2 anos precisa de uma explicação muito grande, porque nós estamos falando de 5 trilhões de reais de dívida interna. Tem dívida externa também, que também não é pequena, né? Aí ele fala é um esforço conciliatório, e ele diz uma frase que eu acho muito curiosa, ele diz que não tem essa de toma lá, dá cá. É o que mais tem na política brasileira, é a troca de favores, é a politicagem, o clientelismo, o fisiologismo, enfim, é a nossa história, não tem nem para onde correr. O que ele poderia dizer, e é legítimo que ele dissesse, é que não é assim que ele administrou o Estado de São Paulo, não é assim que ele quer administrar o Brasil. Ok, ele poderia dizer isso, são meio que platitudes,
não é exatamente um discurso com muito conteúdo, mas ele poderia dizer. Mas ele dizer que não tem, mesmo em São Paulo ele não pode dizer que não tem. Tem. Aí ele é questionado sobre questões de corrupção, que é um questionamento muito válido, porque ele está sendo apoiado pelo Valdemar da Costa Neto, do PR, um cara, enfim, indiciado desde a época do Mensalão e com outros processos aí nas costas, e como falar de ética. Ele tem uma série de outros problemas em relação à ética, ele próprio foi citado em um processo lá. E sobre o Blocão, né, o que ele diz é o seguinte: quando ele é questionado sobre a aliança com o Blocão, que tem pessoas como o Valdemar da Costa Neto, ele diz que todo mundo disputou e que ele ganhou. Mas o que é que ele teve que abrir mão para ganhar? Essa seria a minha pergunta, né? Porque esse pessoal concordou a apoiar ele, não deve ter sido de graça, né? Tem aquele toma lá da cá que ele diz que não tem, mas que eu duvido. Eu tenho sérias dúvidas se não tem. Ainda mais para ele ter conseguido ganhar esse apoio. E todo mundo disputou, não é muita verdade, Alckmin, porque eu acho que Guilherme Boulos não disputou o apoio do Centrão. Só para ficar em um exemplo, né? E, enfim, Ciro tentou, é verdade. Mas será, eu até tenho dúvida se foi Ciro, se foi mais o PDT e gente do PDT que queria, porque achava que dava viabilidade eleitoral, porque o Ciro mesmo, quando foi perguntado sobre isso, soltou, foi porrada para cima do Fernando Holliday, para cima de todo mundo, enfim. Parecia que ele não estava muito afim dessa aliança, não. Mas, enfim. Sobre o vice Josué de Alencar, ele elogiou o Josué de Alencar efusivamente, o pai dele, o Josué de Alencar e tal, José de Alencar, né, que foi vice do Lula. E aí ele lamentou o pluripartidarismo, que é um problema que a gente vai ver mais à frente, porque ele gosta da ideia de reduzir o número de partidos para 3. Eu tenho sérios problemas com isso aí. Até acho que nós temos muitos partidos e temos problema com partidos que são partidos de aluguel, enfim, nós temos problema com isso. Mas ir tão forte na outra direção reduziria a liberdade de pensamento, de ideias, enfim, de associação. Aí ele questionou sobre uma coisa importante, até do ponto de vista da aliança com o Blocão, que eu não gosto de chamar de Centrão, porque de centro não tem nada, é um grupo da direita fisiológica, não é de qualquer direita não, antes que o povo fique dizendo aí que não é de direita e tal, mas da direita fisiológica desse país. Ele é questionado sobre o imposto sindical que o grupo Solidariedade defende. E aí ele é bem taxativo, ele diz que não há hipótese, que ele defende a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista foi importante, e que não há nenhuma hipótese. O que me leva a crer que talvez esse grupo de Solidariedade rompa e busque um outro lugar, embora não seja um grupo tão palatável assim. E eu também não sou favorável a imposto sindical, poderia ser persuadido, quero ouvir os argumentos, mas em princípio eu acho que a contribuição deve ser voluntária. Agora, deve ser livre a organização dos trabalhadores em sindicatos, né? Ele fala dos 16 mil sindicatos, 5 mil patronais. E sobre sindicato eu gostaria de lembrar o exemplo da Alemanha. A Alemanha passou uma lei que obriga que as grandes empresas tenham representantes dos sindicatos, representantes dos trabalhadores, participando das decisões da empresa. E isso daí fortaleceu muito as empresas alemãs e é um dos elementos centrais para a Alemanha ter se fortalecido na produção e tudo mais, porque ela contempla, ela escuta também os trabalhadores. A Alemanha não tem tantos sindicatos, mas tem sindicatos altamente poderosos. Então talvez exista alguma lição ou algo a aprender sobre sindicatos na experiência alemã, porque realmente nós temos um excessivo número de sindicatos, né, mas, enfim, eles são necessários e têm um papel importante, como mostra o exemplo alemão. Ele fala sobre um marco regulatório dos sindicatos, mas o que é que vai fazer esse marco regulatório? E para que esse marco regulatório? Vai tentar limitar? Vai seguir o exemplo alemão? Ele não diz, eu não sei. Temos que ver o programa para poder analisar com mais cuidado. Aí ele é questionado sobre a fraude com o PTB, que o PTB estava envolvido com fraude relacionada a sindicatos e que o PTB apoia ele. Aí ele começa a ficar nervoso e questionam a ele se ele seria o representante da agenda Temer, porque ele acabou de defender a reforma trabalhista e defende a agenda Temer e tal. Aí ele fica nervoso e diz, foi o PT que escolheu o Temer para ser vice. Algo que eu diria para ele, pode até ser, mas quem resolveu apoiar essa agenda foi você, seu partido e seus aliados.
Quer dizer, sim, o PT tá sujo e você tá sujo também. Tá todo mundo sujo dessa impopularidade aí. E você continua apoiando essas reformas profundamente impopulares. Quer dizer, enfim, o fato do PT ter feito merda não lhe autoriza a fazer bobagem. Desculpa o senso de humor, mas já tá tarde e eu estou refletindo sobre isso. Depois ele foi questionado quais as grandes reformas dele. Ele fala em 4 grandes reformas. A reforma política defende o voto distrital misto, ou voto distrital, e está se baseando no exemplo americano. Vou de novo repetir o que eu já falei em um outro vídeo. Voto distrital é uma boa ideia, aproxima o poder das pessoas, desde que não tem uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que é gerrymandering, que o distrito é desenhado por políticos. O que é que acontece? O político desenha o distrito de uma forma que ele conhece os distritos, conhece como é que o distrito vota, então ele desenha o distrito de uma forma que ele nunca perde o assento. E aí você cria políticos que ficam 30, 40, 50 anos no poder. E aí o filho dele entra no lugar dele, quer dizer, cria uma dinastia política ali. Eu defendo que, se for o voto distrital, o desenho tem que ser feito por uma autarquia que não tenha nada de político, que seja feito por geógrafos, critérios, enfim, os mais distantes da política que sejam possíveis. Porque se meter a política no desenho dos distritos, o sistema, que é uma boa ideia, vira uma coisa horrorosa. Depois ele fala que o ideal seria fazer como muitas outras democracias que têm apenas 2 ou 3 partidos, né? Eu diria o seguinte: existem no Brasil claramente mais do que 3 tendências políticas, né? E você reduzir a 3, você reduz muito a democracia. Então, talvez 6 partidos fosse suficiente, 7, 8. Mas o problema é que quando você pré-define a quantidade de partidos, isso cria problemas, porque se vier uma ideia nova no futuro de gente que quer criar um novo partido. Veja o exemplo do Novo. O Novo é um partido atual que, na minha opinião, é o que melhor representa o ideário liberal. Eu nem sou liberal, mas se eu dissesse se alguém me pergunta qual é o partido que representa o ideário liberal, é o Novo, que é um partido, até como o nome diz, mas ele é recente, enfim. Então eu não concordo muito com essa ideia dele não de reduzir tantos partidos. Nós temos que arrumar mecanismos para combater os partidos de aluguel e tal, mas se um partido é pequenininho, mas ele é ideológico e ele realmente defende ideias que são realmente daquelas pessoas e ele não é um partido de aluguel, eu acho que ele tem que ter o direito de existir, sim, e de defender suas ideias e tal. Ele não precisa ser uma tendênciazinha de um partido maior. Sobre a reforma tributária, ele fala defendendo a simplificação, coisa que ele já tinha dito antes. Aí ele é questionado, desvia um assunto. Ele estava no meio de falar das 4 grandes propostas de reforma, mas aí há uma tentativa de falar sobre a educação de novo, que os professores não recomendam a própria profissão. E ele fala em tornar a profissão do professor atrativa e possibilitar dobrar o salário do professor. Novamente eu respondo, como? Ele parecia que ele ia falar alguma coisa no sentido de mudança na forma de contratação dos professores, que permitiria, sobre um novo tipo de contrato, levar a isso. Mas ele não entrou em detalhes e não sei, ele acabou mudando de assunto, né? E foi para o assunto que talvez seja mais tranquilo para ele, de falar que vai reduzir as empresas estatais e que com isso vai ter condições de investir mais em educação e saúde. As estatais pode liberar, se forem reduzidas, liberar um pouco dos gastos, mas algumas estatais dão lucro. E além disso, a questão das estatais não resolve muito bem, porque o principal problema é que quase que 50% do orçamento está indo para pagar dívida e 29% vai para a Previdência. E da Previdência, a maior parte é com privilégios. Então, precisa mexer aí. E aí, sobre a questão da reforma da Previdência, ele fala que o erro foi priorizar o teto, que um ano de eleição não se aprova reforma da Previdência. Ao que eu deduzo que ele queria que a reforma da Previdência fosse aprovada sem diálogo com o povo. Já que um ano de eleição não consegue, porque o ano de eleição é um ano do diálogo, é um ano, né, enfim. E, na verdade, a reforma da Previdência só vai ser aprovada por referendo popular. Vamos ser sinceros, com o grau de controle e de pressão que algumas corporações têm sobre o nosso Congresso e organizações
dos magistrados e tal, a influência que eles têm, não vai sair uma reforma que realmente mexa nos privilégios aprovada pelo nosso Congresso. Eu não acredito. Eu acho que, enfim, é ingenuidade acreditar que vai sair. Depois ele fala que o país é injusto, que ele vai defende enfrentar as corporações. Aí eu fico pensando, qual é a legitimidade que um candidato do PSDB, um partido que esteve tão apoiado pelas grandes corporações, nacionais e internacionais, inclusive o programa do PSDB na última candidatura do Aécio, era um programa que você via a influência das grandes corporações internacionais em alguns pontos e tal, no que eles falavam sobre a forma de estimular o empreendedorismo através de capital estrangeiro e não estimulando a indústria nacional. Ou seja, e tinha alguns detalhes sobre inovação que você via que era o discurso bem típico desses setores, né, da Fiesp e outras organizações do tipo nacionais e internacionais. E que moral ele tem para dizer que vai enfrentar as corporações? Acho muito estranho. A não ser que ele esteja se referindo às corporações ou organizações dos trabalhadores. Essas eu acredito que ele vai enfrentar. Né? E essas eu levo fé que ele enfrentaria. Depois ele é questionado sobre o Congresso conservador e que o Congresso desse vai ser muito semelhante ao próximo por uma das entrevistadoras. E ele tem convicção no compromisso do blocão, que eu não chamo de centrão. E eu mantenho que a reforma da Previdência não passa, mesmo com esse bloco. E se passar, vai ser uma reforma que mantém muito dos privilégios. Né? Aí ele foi questionado por mais questões de corrupção, dos delatores da Odebrecht, investigação da DERCI, que é uma investigação lá em São Paulo. E ele teve uma resposta padrão, então eu não vou gastar muito tempo sobre isso. Ele disse que é mentira, que precisa apurar. Em relação a ele é mentira. Em relação aos outros ele diz que precisa apurar, e apurar, e apurar. E pronto, concordo com ele que tem que apurar. Eu só não gosto do fato dele dizer que a investigação tem que terminar logo. Investigação não pode ter nem moleza, nem pular etapas. E uma pessoa no lugar de poder dizendo que a investigação tem que terminar logo, me preocupa. Acho que a investigação tem que correr o seu curso correto, né? Levar o tempo que for necessário. E fazer com velocidade, mas sem queimar etapas. Ele é questionado, então, sobre o financiamento do SUS, a expansão dos planos populares e o loteamento de cargos. Aí eu achei a resposta dele bastante decepcionante, mas era esperada, né? Ele não fala se compromete em ampliar o financiamento do SUS, que hoje, em relação ao orçamento da União, é pequeno, ele não chega nem perto do que seria necessário, que é os 8%, né, para a universalização de um sistema, está na casa dos 4, alguma coisa, às vezes estourando 5% e dificilmente chega a isso. Não fala sobre os planos populares, que na verdade está transformando essa coisa de a ilusão da cobertura privada e a expansão do setor privado na saúde também cria problemas para o setor saúde. A única coisa boa, assim, coisas ok que ele fala fala da experiência do AMES, atendimento primário e secundário, trabalhar em rede, que enfim é uma tendência hoje da gestão em saúde, e ele diz que precisa voltar a crescer, diminuir o Estado, que assim vai ter dinheiro. E ele fala uma coisa curiosa de buscar nas empresas de seguro-saúde um dinheiro que estaria retido, porque eles estão fornecendo o serviço e, na verdade, a empresa está sendo paga, tal, que teria 2 bilhões de reais aí. Essa história não ficou muito bem explicada, não. Precisaria de mais detalhes, mas se for possível fazer isso, claro que deve ser feito. Se é um dinheiro de nós todos que está retido lá nessas empresas, a gente tem que ir atrás desse dinheiro aí. Isso ele pode ser que ele esteja correto. Depois ele diz que o Ministério do Trabalho foi extinto. Eu não sei se foi extinto ou foi unificado com um outro ministério. Eu tenho a impressão que houve uma unificação. Mas ele estudaria extinção. Saiu uma notícia logo depois do Roda Viva que ele estudaria a extinção do Ministério do Trabalho. Eu acho que organizações da classe dos trabalhadores vão ter muitas dificuldades com essa fala. Depois ele é questionado que o PCC não estaria em guerra e por isso que os números de homicídios em São Paulo teriam melhorado tanto. Ele defende que o fundamental é penitenciário de segurança máxima, que tem 3 em São Paulo.
e que tem que separar o crime organizado do crime comum. Concordo com tudo que ele diz aí. Agora, expansão de penitenciários, ter penitenciários de segurança máxima por crime organizado, ok. Mas expansão de penitenciários não é uma boa ideia. Na verdade, nós temos que estar tirando as pessoas que são meros usuários de drogas e pessoas de crimes leves para buscar colocar eles em escolas técnicas e buscar ressocialização. Claro que os crimes pesados e os criminosos mais perigosos a gente não deve facilitar. Isso nem precisaria entrar nesse patamar. Mas a prisão é normalmente a faculdade do crime. Quando você bota um criminoso leve lá, ele sai com PhD em crime bem complicado. Depois ele é questionado sobre a Aécio e o PSDB está desmoralizado. E ele repete o negócio dele de apurar e tal. E ele dá um cutucado em Bolsonaro e nas pessoas com pouca experiência administrativa. Ele diz que em São Paulo eles fizeram e que há um abismo entre falar e fazer. É claro que é uma cutucada no Bolsonaro. Sobre desigualdade socioeconômica, ele defende tributar renda, propriedade e consumo. Não apenas consumo, que é como a maior parte dos impostos do Brasil são coletados e que machucam os mais pobres. E fala de igualdade de oportunidades. Ideias com quais eu concordo. Só que eu acho que ele tem que combinar com o DEM, com o PR, porque eu não sei se esse pessoal embarca nessa não. E eu tenho dificuldade de acreditar nele pela turma que apoia ele. Não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. Né? Depois ele é finalmente questionado sobre a educação em São Paulo, que não tem resultados expressivos, e aí ele fica todo nervoso e fala que orgulhoso, que é o primeiro do IDEP, e às vezes fica dividindo com Santa Catarina e com Ceará. Aí ele comete um pequeno erro que vai favorecer um adversário dele. Ao citar o Ceará como um dos melhores do Brasil em educação pública, ele dá muita munição para quem? Ciro Gomes, que foi governador do Ceará e cuja equipe esteve bastante tempo lá, e o Ceará, diferentemente de São Paulo, é um estado muito pobre. O Ceará rivalizar com São Paulo a melhor educação pública do país é muito melhor para Ciro do que para Alckmin, porque Alckmin foi governador do estado, várias vezes, do estado mais rico do Brasil. E Ciro Gomes foi o governador de um estado do Nordeste que não está entre os mais ricos do Brasil, nem perto disso. Enfim. Por fim, tem uma outra discussão aí da questão das vagas em escolas públicas. E o fundamental, é óbvio, pelo menos para mim, que tem que ter estratégias de inclusão, alistamento civil e outras para dar oportunidades aos jovens, porque lá em São Paulo tem mais vaga do que tem aluno, mas existem 134 mil jovens fora da escola. Então, a questão é a estratégia de inclusão. E, por fim, uma das últimas coisas, antes das perguntas mais pessoais do Lessa, ele é questionado sobre as prévias nos partidos. Ele cita os Estados Unidos, que em 2008 todo mundo achava que Hillary ia ganhar, eram favas contadas, e houve a vitória do Obama. Eu acho que Alckmin não deveria citar o exemplo americano, porque Estados Unidos não é um dos melhores exemplos quando a gente fala em democracia. Talvez por ser uma democracia antiga, e a gente tem essa tendência, muita gente tem essa tendência de ficar citando os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente rígido, tendo apenas 2 partidos, e além disso, é um país absolutamente controlado pelas grandes corporações. Só para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo na Universidade de Princeton, eu posso citar aqui e colocar links na descrição, que demonstra que os Estados Unidos é um dos países que mais profundamente oligárquicos entre as democracias. Inclusive, as pessoas que fizeram o estudo de Princeton basicamente disseram que os Estados Unidos hoje mais se assemelhava a uma república oligárquica que tem mecanismos democráticos, mas que na prática quem decide são os super ricos, do que uma democracia de fato, onde representa as ideias da população. E tem vários exemplos acerca disso. Né? A maioria do povo americano defende aumento do salário mínimo, o salário mínimo não aumenta. A maioria do povo americano defende Medicare para todo mundo, não tem Medicare para todo mundo. A maioria, 90% da população americana defende checagem de antecedentes criminais antes de vender arma de fogo. E não existe lei federal e a indústria das armas ganha essa quebra de braço. Então, citar a democracia americana, Alckmin, não é uma das boas para você. Né? É bom se informar um pouco melhor sobre isso aí. Mas enfim, a entrevista eu acho que, fazendo um balanço, faltou muito de detalhes do como e tal. Alguns momentos ele falou como, mas em muitos ele não falou. Muita coisa precisa ainda ser esclarecida. E fiquei com a impressão de que eu vou ter que estudar muito o programa para melhor compreender
as propostas do Alckmin, né? E muitas eu não acredito, embora eu concorde com a ideia, mas não acredito nele, por causa dos aliados e das amizades aí com quem ele está vindo para essa eleição. Era basicamente isso, gente. Vou trazer mais detalhes nos futuros vídeos. Eu agradeço a vocês, peço que vocês, se gostam do que eu faço aqui, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem. Eu sou André Teixeira Jacobina e vocês assistiram um vídeo da nova Máquina do Tempo. Agradeço muito mesmo e, por favor, divulguem o vídeo. Um abração.